Vou ensinar você, olha este trabalho, efeito madeira com argamassa direto no azulejo. Você quer fazer algo bonito sem ter quebradeira, sem ter que tirar os seus azulejos? Aqui eu estou a ensinar a colocar direto no azulejo. Estou feliz demais porque fiz este trabalho para ensinar você. Ora bem, vamos lá. Eu vou fazer um efeito madeira neste azulejo. Ó, isto é um azulejo. É um piso, mas é igual, é como sendo um azulejo. E eu vou ensinar você o jeito mais fácil, porque muita gente me pergunta se pode fazer efeito madeira direto no azulejo. O azulejo tem que estar bem limpo, bem lavado, para não ter gorduras, não. Estar bem limpo. E eu vou mostrar, eu aqui vou fazer 2 tábuas. Eu já pus aqui fita crepe. O que é que eu vou usar? Eu vou usar, apenas vou falar o nome do produto que eu vou usar. O resto não é preciso falar o nome de nada. Ó, argamassa no Brasil se fala na maior parte do Brasil argamassa. Mas é cimento cola. Também se fala no Brasil o nome de cimento cola. Em Portugal é cimento cola. Isto tem em todo o mundo. A marca não está a pagar nada para eu estar a fazer publicidade, mas tem em todo o mundo. Em todos os sacos de argamassa vem quantos litros de água você tem que juntar. Eu coloquei um pó, que é corante, amarelo, 2 colheres de sopa, bem cheias, e deu esta cor. Na argamassa branca, deu esta cor. Para dar mais liga, eu coloco meio litro, 500 ml de cola branca PVA, que está aqui para que serve. Indicado para colagem de madeira MDF, compensados, papel, papelão, materiais porosos em geral, tudo um pouco. Cola de artesanato, a cola mais barata que tem, no saco de 20 kg, 500 ml de cola. E vai dar mais liga. Eu agora vou baixar a cã e eu vou mostrar para você como eu faço o trabalho. Eu tenho uma trincha velha, um pincel velho. Ó, a argamassa pode ser mais líquida, mas pode ser como está para trabalhar depois. Assim vai secar rápido. Quanto tempo seca? Não tem tempo, depende como está o tempo fora. Você pode, não precisa estar direito, pode fazer assim, ó, para não perder muito tempo. Você vem e faz assim, pode passar com o rolo, pode passar como você quiser. É o que eu tenho à mão, é um pincel, e é o que eu vou mostrar para você, que depois, quando eu vier com a próxima camada, que ela vai pegar muito bem. E aqui, às vezes eu faço isto, deixo de um dia para o outro para secar bem. Amanhã eu venho, ó, pode ficar assim. Ah, mas fica um mais alto, mais baixo, fica feio. Deixa ficar feio. Eu quero que fique assim. Assim. Vou mostrar bem de perto. Fica assim. Ó, não necessita ficar direito nem coisa, é assim. Vou levantar a cana de novo. Vou deixar secar por algumas horas e depois venho com a argamassa igual para espalhar e fazer o efeito madeira, muito fácil, e vai ficar muito seguro, muito bem colado aqui, porque a argamassa é AC3, é da mais resistente, e com cola dá mais liga para colar melhor aqui e nunca mais vai saltar daqui. Esta é a que eu indico. Você vai me perguntar, pode fazer com isto, pode fazer com aquilo. Você pode fazer com o que quiser. Eu indico deste jeito. Tem vários vídeos, eu sempre explico de um jeito ou outro. É o jeito que eu indico. E é muito fácil. Aqui eu vou mostrar como ficou seguro. Isto é uma pequena mesa aqui debaixo. E ó, a mesa sai, mas isto não sai. Agora eu vou passar fita aqui de novo. E venho na próxima fase. Ora bem, agora vou colocar a argamassa e vou fazer o desenho
com vassoura famosa. Foi a primeira vassoura a fazer o efeito madeira aí por esse mundo fora, que é muito conhecida, uma vassoura velha. Eu tenho aqui um balde com água aqui de lado. Vou baixar a cã. Vou mostrar que aqui eu tenho um balde com água para molhar a vassoura. Já fica aqui de lado, né? E a argamassa é mais ou menos assim, ó. É como sendo para assentar azulejos ou assentar piso, né? Fica assim com essa consistência mais ou menos. Aqui está um pouquinho sujo aqui de alguma coisa, né? Ó. Isto não precisa ficar muito direito. Aquelas pessoas que não têm muito jeito para ter que deixar bem direito. Isto aqui é um trabalho que não precisa ficar muito direito. Eu tenho aqui uma mesa de lado, por isso eu estou a sair aí de cena, né? Não pode estar tudo aqui bem ao jeito da cama pegar. É muito fácil. Se me perguntarem qual é a espessura, aqui é uns 3 milímetros mais ou menos. Nunca é uma coisa certa porque eu vou fazer tábuas, mas tábuas bem rústicas, né? Então não precisa ser uma coisa muito certa. Eu já tenho a vassoura, como viu eu molhei, posso molhar de novo, mas sempre tira a água, né? E basta fazer isto, ó. Basta fazer isto. Quer virar, não é igual, parece igual, mas não é igual, ó. Você quer passar de novo, ou quer... O primeiro efeito de madeira que eu fiz assim com a vassoura. Assim, aos S. No primeiro efeito que eu fui conhecido aí a fazer efeito com vassoura. Eu vou fazer um nó. Fazer aqui um nó. Ó. Se você quer um nó maior, você vai deitar mais a vassoura. Eu quero um nó menor. Eu agora vou deixar assim. Depois, quando tiver meio seco, eu venho aqui de novo para mostrar o próximo passo para você. Lá, eu tinha falado, estava meio seco, eu vinha com o próximo passo. Mas eu resolvi deixar só como sendo 2 tábuas. Meio seco era para se eu quisesse riscar aqui mais uma tábua. Isso seria de um dia para o outro. Então eu aqui deixei ficar por 2 dias, 48 horas. E eu agora venho passar uma lixa, que já vou mostrar aqui. Lixa 50. Você passa 50 ou 60, passa a lixa que você quiser. Eu já passei aqui numa, que ela fica meio branco, porque é o pó. Eu vou baixar. Mas eu tenho aqui um balde sempre com água, né? Que trabalho com água. E aqui eu vou tirar aqui o pó para ver na parte seguinte, né? Mas eu tenho que mostrar como eu fiz aqui. Vem com uma lixa bem assim à de leve, ó. Para tirar as rebarbas, ó. Para tirar as rebarbas. Pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Como você vê, fica bem firme, ó. Isto é uma mesa e está aqui, não solta nada. Eu agora vou limpar como eu limpei aqui e vou ver na parte seguinte. Ora bem, pessoal, eu vou mostrar aqui agora com o que é que eu vou pintar todo este trabalho. Eu aqui tenho, isto é branco, é resina incolor. A resina é meio leitosa, eu vou mostrar aqui como é, ó. Meio leitosa. É à base d'água. Você pode fazer com produtos à base de solvente. Eu estou a fazer à base de água. Eu estou a fazer com resina
Você pode fazer, se quiser, com gel envelhecedor de efeitos decorativos, ou pode fazer com verniz, também à base de água ou à base de solvente. Você pode fazer as suas cores ou pode comprar o produto já com a cor que você pretende. O que é que eu quero falar? Muita gente me faz perguntas. Ah, mas no meu país não tem isto. Em todos os países, qualquer marca de tinta, em Portugal e em Espanha e em qualquer lugar do mundo, qualquer marca de tinta vende resina e vende verniz. Pode não ter o chamado gel envelhecedor de efeitos decorativos como tem no Brasil, mas resina e verniz existe em todo o lugar do mundo e tem o mesmo nome. Que eu gosto de ensinar a você que gosta de assistir os meus vídeos e o jeito que eu trabalho. Eu tenho que falar sobre o que é mais fácil e mais económico. Eu agora vou baixar aqui a can, e vou começar a trabalhar. Isto aqui é pouca resina, né? Aqui eu já fiz, nota-se que a cor está um pouco diferente. Quando você pinta, fica assim, né? Mas depois vai secar, é leitosa, né? Vai secar e vai ficar incolor. No caso eu vou tirar daqui mesmo, aqui de dentro, ó. Qual é a marca? Qualquer marca de tintas tem resina, ou gel, ou verniz. Agora eu vou deixar assim, e vai secar e vai ficar igual como está aqui. E este trabalho você pode jogar água à vontade, por isso eu estou a mostrar um produto que você pode colocar nos azulejos da sua cozinha, do seu banheiro e pode colocar no piso. Mas não venham falar, quantas demãos? No mínimo 3 demãos de resina. No mínimo. E se eu fizer no piso, como é que faço a manutenção? Depende de quando você vai piso muito. Se pisar muito, tem que fazer manutenção mais cedo. Se pisar menos, dá para mais tempo. Mas normalmente, uma vez por ano, você passa uma resina incolor por cima do piso de onde você já fez o seu trabalho. Não indico para piso de garagem, para passar veículos por cima. Agora eu vou fazer pátina de preto e vou ensinar para você o jeito mais fácil para, se você tiver medo de às vezes estar a fazer pátina, que pode ficar muito carregado e já não fica como você gosta, eu vou ensinar do meu jeito, que eu penso ser o jeito mais fácil para você aprender. Eu tenho aqui resina já colorida. Eu coloquei tingidor preto. Tingidor ou corante é a mesma coisa. Às vezes as pessoas fazem confusão, mas é a mesma coisa. Tingidor é para tingir e corante é para tingir também. Então eu às vezes falo mais corante do que tingidor. Preto, está aqui dentro. Eu coloquei aqui num negócio incolor para se ver bem, que é preto na resina incolor. Agora eu vou baixar aqui para você ver como é fácil fazer pátina. É muito fácil. Eu já fiz aqui e agora vou ensinar como é que faz aqui. Eu já tenho aqui, quase não se vê porque isto é preto. Você está a fazer este trabalho e às vezes você tem medo de carregar muito o pincel. Você tem mesmo um cartão qualquer e faz assim. Mas está a gastar produto, não faz mal. Vale mais gastar produto aqui do que fazer a geneira aqui e carregar demais. Eu também vou ensinar que, preferência, sempre uma trincha o mais fino possível, que é para não ir com muitas coisas. Não é destas grossas, tente sempre das mais finas possíveis para fazer pátina. E é muito fácil. Você aqui tirou praticamente tudo. Então você vem assim, ó. Chega. Chega. Aqui tem um pouquinho mais, aqui menos. Quero colocar um pouquinho mais, ó. Este é o pulo do gato. Você tira tudo aqui, porque às vezes ali na caixinha não sai tudo. Tira tudo aqui e você faz assim a pátina. E agora eu tenho que mostrar o meu rosto. Agora eu vou parar e vou vir na fase seguinte para tentar terminar o trabalho. E vai ficar show. E você vai fazer igual como eu. E você já é inscrito? Ainda não? Se inscreva, compartilhe
e deixa aquele like. E se você se inscrever, é o único jeito que você pode ajudar a minha pessoa a continuar a fazer vídeos para você. Bem, pessoal, lembrando que antes de eu fazer a pátina, eu já tinha passado mais uma demão de resina incolor. Agora a parte final vai ficar diferente de tudo. E agora, como é que eu fiz esta cor? Eu vou mostrar com tingidor cor embuia. Ó, eu fiz aqui coloquei mais tingidor e aqui eu fiz uma com menos tingidor, um pouquinho mais aguada. E agora eu vou mostrar como vai ficar, como é fácil. E você vai fazer a cor que você quiser. Como eu sempre falo, né? Coloca mais ou coloca menos. Você vai saber a sua preferência. Aqui eu coloquei com um pouquinho mais tingidor. E aqui eu coloquei menos. Mas aqui, se você se lembra, eu tinha escurecido mais um pouco a pátina. Então, vou deixar secar um pouco. Depois, ver se eu venho dar mais uma passagem ou se ficar assim. Você está trabalhando, mas sempre tem o pano para fazer isto, para não deixar nada carregado, né? Eu fiz esta cor em buia, que muita gente me pede esta cor, então, para não ser sempre aí as minhas cores, eu estou a fazer esta cor para você. Você carrega, mas você não quer muito carregado, você vem com um pano e ao fazer assim com o pano, vai deixar umas manchas que para a tábua não ficar toda da mesma cor. Porque se fosse para ficar toda da mesma cor, é a mesma coisa que estar a pintar. Você pode fazer assim ou pode fazer assim. Eu ensino os dois jeitos. E eu vou deixar bem simples, que assim qualquer pessoa que eu também sou qualquer pessoa, eu falo qualquer pessoa, mas não é com más intenções. Assim, e não vou deixar, eu acho que eu não vou passar de novo, que é para não ficar, vou passar outro pano para aparecer mais a pátina. Que eu aqui não quero, ó, pode fazer assim também, como eu ensino em outros trabalhos, assim. Eu não quero que estas tábuas fiquem muito escuras. Porque imaginamos que vai para um banheiro e não vamos querer deixar muito escuras. Agora, ó, eu vou deixar secar e acho que não vou mexer mais, que vai ficar assim. Depois de seco, muda a figura. Trabalho terminado, agora vou mostrar para você. Vou baixar a cam para você ver. E vou falar. Tem uma mais escura que outra. Porquê mais escura? Porque eu passei mais uma demão com a mesma resina, a mesma cor, passando duas vezes, vai escurecendo. Se passasse mais uma vez, escurecia mais ainda. Se você é profissional, com certeza você sabe disso. Mas muita gente que me vê nunca pintou, nunca foi pintor, nunca foi... Está a fazer trabalhos que aprende comigo. E eu faço questão de ensinar tudo. Não escondo nada. A mesma tinta, eu mesmo, há muitos anos atrás, eu pensava, mas como é que é possível? Estava de uma cor, passou de novo, ficou de outra. A mesma cor, se passar duas vezes, vai escurecer. Tem pessoas que sabem e tem que não sabem. Então, me perdoem se eu estou a ser chato, porque eu quero explicar para as pessoas que não sabem. E agora, eu vou baixar a cam e vou jogar água para você ver
Isto ainda não tem 24 horas que foi terminado. Para você ver o que faz eu jogar água. Mas antes eu vou mostrar bem de perto. Ó, bem de perto. Bem de perto. A mais escura. Ó. Vou sair assim. Vou mostrar bem de pertinho. A cor você vai escolher a cor que quiser. Está feia esta cor? Tudo bem, você coloca a sua cor. Só que aqui eu estou a ensinar como é muito fácil e você não gasta pouquíssimo dinheiro para fazer este trabalho. Vou baixar a cã e eu vou mostrar com o meu borrifador que eu tenho aqui o que faz. Ó, olha a água aqui. Dá para ver? Dá para ver as bolhas da água? Ó. Tem pessoas que às vezes me falam, mas o meu trabalho fica branco porque com certeza você não faz igual como eu. Está a saber aqui as bolhas, vou jogar mais água, depois claro vou ter que limpar o chão, mas eu fico feliz a mostrar este trabalho. Ó. Você pode fazer em qualquer parede por cima de azulejos.